Olá, aqui quem fala é o Irving Gomes, idealizador da plataforma Enguia, um lugar de conteúdo relevante para quem quer ser um autônomo em prestação de serviços, tá ok? Eu também sou sócio proprietário, sócio fundador da Ampere Soluções, uma empresa de prestação de serviços em elétrica e automação. Tá? E tá à frente do meu próprio negócio, junto com o meu sócio, me fez ou nos fez perceber que apenas a nossa competência de execução não é e não será o suficiente para a gente poder tocar o negócio. Não é o suficiente para o negócio crescer. Tá? É preciso a gente saber um pouquinho além do que botar a mão na massa, do que o simples executar. Tá? Isso compreende, por exemplo, entender um pouquinho sobre orçamentos, entender sobre o seu cliente, entender sobre gestão de pessoas, entender sobre vendas. Tá? Todas essas áreas compreendem você ser um autônomo. Tá? Você vai precisar ter esses conhecimentos específicos também, tá bom? Além daquilo que você faz muito bem, que é a sua, que é o serviço que você entrega afinal, tá? E depois de tantos anos tocando o negócio, eu me deparei já com algumas perguntas, né? As pessoas falando o seguinte, mas Irving, tá, eu quero ser um autônomo, mas como é que eu faço para poder vender meus serviços? Ou melhor, como é que eu faço para poder vender meu serviço e sair na frente do faz tudo, né? Por exemplo, na nossa área, a prestação de serviços elétricos, existe aí o famigerado Zé Faísca, né? Até engraçado. O Zé Faísca ou até mesmo o pedricista, né? Que é o cara que é o pedreiro que fala, não, eu entendo também dessa parte de elétrica, pode deixar que eu faço baratinho, não tem problema nenhum, deixa na minha mão que eu resolvo tudo, né? Esse perigão que tá por aí. Na realidade, eu quero deixar claro que não existe problema nenhum se você hoje presta serviço em elétrica e também na parte de alvenaria ou ao contrário, né? Desde que você faça isso muito bem, eu apoio sim que você entenda de mais nichos, de mais trabalhos, tá bom? O que não pode é um profissional meia boca tomar o lugar de quem entende e de quem tem a capacidade de entregar a solução certa para o cliente. Tá? E é isso que eu quero tratar aqui. Bom, como você pode ver, o tema dessa nossa conversa é como sair na frente do faz tudo e vender mais. Tá bom? Eu quero deixar aqui claro algumas coisas do que eu faço, né? Do que nós fazemos aqui para poder realmente sair na frente, né? O que nos fez e o que nos faz está vivo aí no negócio, tá participando do jogo, né? E bom, eu quero deixar isso claro para vocês aqui nesses próximos minutos, tá? Obrigado pela sua companhia e vamos nessa, vamos lá. Só ligar aqui para você. Bom, a primeira coisa, entre esses 6 passos, né? Se você reparar aí, eu fiz um caminho com 6 círculos, né? 6 passos para a gente poder entender como que é esse processo de estar à frente aí do faz tudo, né? E até mesmo, tá? Eu quero deixar claro que não é simplesmente estar à frente do faz tudo. Também tem a ver com você jogar o jogo com os grandes, tá? Tem a ver com você tá lá em cima, tá na briga dos fortes, tá bom? Bom, vamos lá. E o que eu destaco como o primeiro caminho, o primeiro conceito que você tem que ter é sobre quem são as pessoas que você vai vender. Exatamente. O primeiro ponto de tudo é a respeito daquela pessoa pela qual o seu negócio existe, pela qual você está empreendendo, pela qual você vai acordar cedo para trabalhar, tá? Irving, eu quero ser autônomo ou eu sou autônomo porque eu quero terminar de construir minha casa, porque eu quero viver melhor, eu quero minha independência financeira. Ok, isso é um desejo claro, parabéns, mas mais do que isso, além do que isso, você também
entrega algo para alguém, tá? O desejo por si só não vai te resolver nada. Então você precisa pensar numa pessoa naquela qual, para qual na realidade você vai trabalhar, tá bom? Enfim, esse é o primeiro passo, tá? No meio desse monte de informação aí representado por essas letras, né? Existem os pontos principais para ser trabalhado, que é em cima do seu cliente, tá? Mas antes, eu gostaria que você pensasse no seguinte: o que o seu cliente, esse camarada aqui, beleza? O que liga o seu cliente a você como prestador de serviço, tá? O que liga ele a você é isso aí, são os problemas, tá? Pode ficar tranquilo, eu sei escrever problema, mas na verdade isso daí é para poder chamar a sua atenção, tá bom? Enfim, são vários os tipos de problemas, tá, que seu cliente pode ter, dependendo, obviamente, do serviço que você presta. Mas eu quero trazer aqui pra gente um exemplo, tá, e que dentro dos nossos vários pedidos que a gente recebe diariamente, existe um exemplo que é o seguinte: Irving, a iluminação aqui, o circuito de força não está funcionando, parou de funcionar no quarto, né? Não liga nada no cômodo. Essa é a impressão do nosso cliente. Vamos dar o nome para ele, vai? Vamos parar de chamar ele de cliente. Ele agora é o Pedro. Pedro, parabéns, cara, você tem um nome agora. Então, o Pedro fala isso: não está funcionando a iluminação, energia zero nessa parte da minha casa, tá? E o Pedro, ele tá atrás de empresas para poder resolver isso, beleza? Ele vai encontrar você, ele vai encontrar uma empresa que possivelmente trabalhe melhor que você, porque sim, existem empresas que trabalham melhor do que a gente, tá? E vai encontrar também esse outro camarada aí que é o faz tudo, beleza? E o que o Pedro sabe? Ele sabe que ele tem um problema, e o problema é: iluminação não funciona, energia zero, nada. E ele sabe o que é a solução para ele, que é tudo ok, velho. Iluminação funcionando, vou chegar em casa, vou poder assistir minha televisão, vou poder tomar meu banho sossegado. Essa é a solução para o Pedro. Tranquilo? Beleza, legal. E como eu disse, ele tem um problema. O que ele vai fazer? Ele vai buscar as empresas que vão poder resolver esse problema para ele, tá? E aqui se conta o Pedro. Ele tem uma porrada de empresa, 2, 3, 5, né? Empresas que passaram o orçamento para ele. E o Pedro, ele tem uma dúvida, na verdade, que é com quem fechar. Sei lá, os preços são iguais, os preços variam, mas uma empresa parece ser melhor que a outra. E é esse ponto que você tem que ter claro, beleza? Quero até antecipar isso pra ti. Se você puder, anota isso numa folha, tá? Pode dar um pause no vídeo, abre um Word no computador, não sei. Tenta trazer isso para o seu dia a dia, tá? Talvez meus exemplos não sejam exatamente o que você faz, talvez você não preste serviço apenas de serviço, vamos falar aí, enfim, você pode vender projetos, né? Você pode vender produtos, tá bom? Mas eu quero que você anote, leve isso para o seu dia a dia, tá ok? E o Pedro, ele tá com um problemão, porque ele tem uma porrada de orçamentos na mão, né? E o Pedro, ele tem alguns canais, alguns locais, alguns recursos como ser humano para poder fazer decisão. Decisão que não é simplesmente por orçamento, claro. É decisão para a vida, né? Tudo que ele faz, ele usa alguns canais, que são os nossos sentidos, tá ok? São os nossos sentidos. Talvez você chegou nesse vídeo porque você leu uma descrição no YouTube ou no Facebook, e isso chamou sua atenção. Ele foi estimulado pelo sentido da visão, né? Por um exemplo, no seu caso, tá? E não é diferente com nenhuma outra pessoa, tá? Eu quero destacar aqui 3 sentidos pelo qual o cliente toma suas decisões, tá? O primeiro é o sentido do tato, tá? Esse sentido, pra gente que presta serviço, não faz muito sentido, tá? Por quê? Porque serviço é uma coisa intangível, né? Uma palavra que o pessoal costuma falar bastante por aí.
serviço é algo intangível, diferente de produto que é algo tangível. E é isso, não tem como mudar a palavra, tá? Por exemplo, você vai comprar um sapato, beleza? Você viu um sapato lá, bacaninha, preto, da cor que você gosta, e você vê dois modelos iguais, né? E você consegue pegar esses modelos, né? Você pede lá pro vendedor descer para ti e você consegue apalpar, botar no pé. Poxa, os dois são 38, os dois são 40 aqui, mas um aperta mais aqui, outro. Você consegue sentir, né? Você consegue medir, você consegue comparar fisicamente, tá bom? E o serviço você não consegue, porque como é que você mede atendimento? Como é que você mede serviço? É algo intangível, beleza? Seu cliente não pode enxergar, ele vive em cima de promessa. Na verdade, é em cima disso que se vive o serviço, em cima de promessa. Você promete um futuro para o seu cliente. Seu cliente ele compra de você um futuro, tá bom? Então, primeiro o sentido tato. O segundo sentido, eu quero chamar a atenção, é a audição, tá? O que ele faz com a audição, na realidade? Ele acaba recebendo de ti, processando todos os argumentos que você passa para poder vender para ele. Ou melhor, para você poder resolver o problema dele, tá? Você não simplesmente está lá para vender, é mais uma coisa para você tirar da sua cabeça. Ah, eu não sou muito bom de vender e tal, mas na realidade você tem uma empresa que resolve problemas, independente do que você faça, tá? Você resolve problema. Então, quais são os seus argumentos para poder convencê-lo que você sim vai resolver o problema dele, tá? Segunda coisa, opinião de amigos. Vamos cair um pouco para produto. Por exemplo, o cara compra um relógio, um carro. É porque ele ouviu um amigo dele falar bem daquilo, entendeu? Ele vai no restaurante porque um amigo falou bem, ou um familiar falou bem. Para prestação de serviço, por exemplo, podemos citar, dois amigos que estão reformando um apartamento, que seja. Não, o camarada prestou um serviço aqui para mim que ficou show de bola, prometeu 100%, entregou 110%. O cara é bacana, pega esse contato aqui, tenta fechar com ele e tal. São opiniões, beleza? Isso, é o que entra pelos ouvidos e que faz ele processar uma informação para poder tomar a decisão, tá bom? E em cima disso, informação também, beleza? A informação acaba se somando aos argumentos, né? Se você entrega informação para o seu cliente, ele se sente mais seguro para poder decidir se vai comprar com você ou enfim, se ele vai decidir por outro caminho. Mas a ideia é que ele feche com você, claro, tá? Outro sentido é o sentido da visão. Esse sentido é bem bacana, tá? Porque primeiro passo ele precisa, você precisa entender, né, na realidade, quais são as impressões do seu cliente em relação ao problema. Vamos voltar para o problema do Pedro? Não vamos esquecer dele, tá bom? Cara, o Pedro tá sem energia no quarto, velho. Ou na casa inteira que seja. Poxa, isso é um baita problemão, né? Por quê? Qual que é a impressão dele? Ele vai chegar em casa, ele não vai conseguir ler o livro dele. Pô, o Pedro gosta de ler, ele vai chegar em casa e não vai conseguir ler. O Pedro também, ele é casado, talvez você seja casado, né? Ou enfim, ou more na casa dos pais se for mais novo, né? E ele sabe também, o Pedro, que vai chegar em casa e tá tudo escuro e não vai ficar muito legal para fazer a janta, entendeu? Vai ser meio que uma confusão, talvez ele tenha que almoçar, jantar fora. Essas são algumas impressões visuais do Pedro do problema, tá? Visão a respeito do problema, beleza? Estamos falando de presente e até mesmo de um futuro próximo, ou quem sabe se ele já vivenciou isso antes. Estamos falando também de um futuro passado próximo, beleza? Bom, a visão dele vai precisar de uma forcinha sua agora para antecipar o futuro, antecipar a solução, que é o que você entrega, a solução, tá? Então o Pedro, ele consegue enxergar um futuro que, se não resolver, cara, vai ter problema. E você, como profissional, vai ter que ter argumentos, argumentos lá na audição para poder
antecipar um futuro de solução para o Pedro. Ah, o que isso vai ajudar na realidade, ele evitar quais problemas, né? Eu vou trazer um exemplo para você como a fala leva a pessoa a pensar em algo futuro que é bom, tá? O exemplo é simples, beleza? Você vai ser o meu ajudante aí, né, nesse exemplo, tá? Tá pronto? Vamos lá. Eu vou fazer um pedido para você e eu quero que você execute esse pedido, tá ok? O pedido é o seguinte: não pense em um elefante. Não pense em um elefante, ok? Cara, eu sinto muito dizer, mas você pensou sim em um elefante. Não interessa. Ah, mas eu acho que eu pensei no carro. Eu não, tava olhando pro teto. Ah, eu nem tirei o olho do Pedro. Quando eu falei elefante, o seu cérebro sabe o que é um elefante. E para não pensar em um elefante, ele pensa em um elefante. Para evitar, não tem jeito. Entende? Não tem jeito. E é isso que você precisa fazer com o Pedro. Fala, Pedro, poxa, eu sei que chegar em casa, pô, se tiver tudo apagado, né, vai ser um problema, né? É, você não vai conseguir ter uma noite confortável, né? Você sabe que provavelmente vai ter que pagar um jantar fora. Você está antecipando um problema para ele, né? Tá mostrando um problema. Mas fica tranquilo, viu, Pedro? Porque eu vou resolver. Você vai chegar na sua casa amanhã e vai estar tudo em ordem. Ou melhor, eu vou resolver hoje isso para você e você vai ver tudo em ordem. Você vai poder chegar tranquilo e fazer seus afazeres do dia a dia, que eu sei que é o que você gosta de fazer. O que você fez agora? Você utilizou argumentos e mostrou para ele uma visão próxima de um futuro de solução. Que lembra, é isso que o Pedro quer. O Pedro quer a solução. Para ele lá no começo, qual que era a solução para ele? Simplesmente iluminação acesa. Mas você foi capaz de se diferenciar de um cara que fala, ó, eu vou acender isso aí e dizer quais são os benefícios disso, Pedro. Beleza? E com isso, você toma já a frente, beleza? Você toma um espacinho a mais no pensamento do Pedro. O Pedro sabe que você quer mais do que simplesmente vender, do que... Você sabe que ele é uma pessoa que ele precisa de solução, beleza? Vamos pro próximo. E esse próximo é tão importante quanto os anteriores. Eu posso até dizer que se você trabalhar mal esse final, talvez você não consiga muito bem os outros pontos, beleza? Que são as impressões do Pedro sobre você, tá? Esse ponto é importante e eu vou falar dele no próximo slide, tá? Pra gente poder explanar um pouquinho mais, tá bom? Bom, até aqui, tamo junto, tá entendendo? Tá tudo em ordem. Entendeu essa parte? Pedro tem um problema e usa canais para poder interpretar e você precisa trabalhar neles para poder vender, tá? Para poder se diferenciar. Ok. Vamos falar um pouquinho então a respeito da visão. Cara, você precisa ver como o cliente vê. O que significa? Quando eu falei, Pedro, você vai chegar em casa, talvez você não tenha você tenha um problema, né, de não conseguir ler e tal. E como é que você faz isso? Como é que você sabe disso? É simples. Quando você chega, você tem que ter uma conversa com o seu cliente, tá? Então você vai saber se ele tem filho, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele mora sozinho. Sei lá, um cara jovem mora sozinho. Pô, se ele chega em casa com energia, ele não vai conseguir entrar na internet pra, sei lá, ver o Facebook, pra jogar, pra ver vídeo de música. Isso é um problemaço, entendeu? Chegar em casa e não poder carregar o celular. Nossa, hoje em dia, se não carregou o celular é um problema, né? E você trabalha em cima disso para poder ter argumentos bons, tá? E aqui eu estou reforçando já o tópico abaixo, né? Que é o que você pode, o que acontece, como o que acontece pode interferir na vida dele, tá bom? E aqui embaixo é aquele tópico que eu falei sobre as impressões do cliente sobre você, tá? Eu quero que você pense com carinho a respeito disso, que é o seguinte: qual que é a impressão do seu cliente a respeito de você? Qual que é a primeira impressão? Tá? Cara, você, ou se é mulher quem está me ouvindo, independente se você
Se você tem uma pessoa que tá afim de você, ou se você é casado, sua esposa, o seu marido era afim de você uma época, claramente. E você, se isso era recíproco, se você também era interessado na pessoa, você duvido muito e você foi no primeiro encontro que seja desleixado, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: você tem que ter uma aparência para o seu cliente, você tem que ter conteúdo, sim, conteúdo é importante, claro, mas você também precisa ter uma aparência que seja confiável, tá? Você não pode ser, por exemplo, você é confiável, desleixado, organizado, o que o seu cliente acha de você? Na minha área, na nossa área, talvez você também seja dessa área, tá? Eu acredito muito que você seja dessa mesma área que eu também, se não for não tem problema. Existem muitos profissionais que eles vão prestar um serviço e vão, sei lá, com uma calça rasgada, com a camiseta com tinta, camiseta de futebol, sabe? Às vezes seu cliente é Vasco, você é Flamengo, ele é palmeirense, você é corintiano. Cara, começou errado, entendeu? Vai já com uma imagem bem feita, tá? Isso eu garanto para você que já nos fez fechar assim muitos orçamentos. É questão até mesmo de o cliente falar, ó, eu sei que o seu valor é mais alto, mas eu vou fechar com vocês porque eu confio mais em vocês. Isso é claro, a gente fala assim, ok, obrigado, mas no fundo a gente está com um sorriso, falando, poxa, trabalhamos certo esse ponto, tá? Então a gente não vai para um cliente com uma camiseta qualquer. Eu posso dizer para você que 95% das vezes a gente vai sim de uniforme, uniforme da empresa. Se por acaso é um cliente que você decide não ir de uniforme, mas você tem um cartão para apresentação, tá? E isso ajuda ele formar uma imagem de confiança de você na mente, tá bom? Esse é um ponto bem importante. Acredito que você está assim com o seu bloco de notas aberto aí, com o seu caderno, e anota isso, que isso é bem importante. Você já conseguir pensar numa imagem sua, tá? Pode ser uma marca, pode começar a pensar em trabalhar uma marca, coisa que o Zé faz, eu garanto que ele não tem. E se tem, ele peca nisso, tá? Beleza. Próximo ponto, audição. Bom, aqui tem um pouco a ver com os argumentos, tá? Acredito que você tenha bons argumentos, tá, para o que você faz. Senão você não decidiria fazer, prestar um serviço nessa sua área, tá bom? E o que eu quero que você pense é o seguinte: qual que é o seu conhecimento técnico? Eu confio muito, como eu já disse, que você tem sim conhecimento a respeito da sua área. E isso pode sim fazer você fechar um orçamento e estar à frente desse seu concorrente, tá? Mas o que eu quero que você tenha claro é o seguinte: você pode sim dizer palavras técnicas, mas você tem que ser o mais real possível, o mais palpável possível. O cliente quer ouvir que você tem conhecimento técnico? Sim, sim, eu acredito que sim, ele quer ouvir, sim. Mas ele quer que você seja real. Vou deixar claro, tá? Se eu chegar para uma pessoa qualquer na rua e tentar explicar sobre os efeitos eletromagnéticos em um cabo devido à passagem de corrente alternada sobre o mesmo em um intervalo de tempo, e sobre como isso pode interferir na indução de corrente no segundo cabeamento, ainda mais se ele estiver girando como uma bobina em volta de um núcleo ferroso, que vai aumentar muito a capacidade e transferência de corrente. Cara, o cliente não entendeu bulufas, não entendeu nada, entendeu? O que ele quer saber é como esse seu conhecimento técnico vai ser aplicado, tá? Então, trabalhe de um jeito que você fale da sua parte técnica, se gabarite, né? E mostre para ele um caminho claro sobre como isso vai solucionar a vida dele, o dia a dia, tá bom? Vamos lá, já estamos encerrando, mas eu quero que você esteja comigo também nesses próximos passos finais, tá bom? Beleza, legal. Bom,
Aqui é muito importante você deixar o seu cliente seguro, tá? Ele não pode ficar com dúvida se você sabe, se você não sabe, não. Você sabe sim o que está fazendo e é isso e acabou, entendeu? Você tem que deixar isso muito claro para ele. E com isso você já vai, como já estou dizendo aqui no slide, você já vai estar um passo à frente, 10 passos à frente do seu concorrente, tá? E uma última pergunta é a seguinte: se hoje você presta serviço, como é a sua proposta comercial atual? Como é a sua proposta comercial? Se você não presta serviço ainda, como que será a sua proposta comercial atual? Eu te digo que não vale a pena você trabalhar certo, vamos dizer assim, se você não tem uma proposta comercial que chame a atenção. Você tem uma marca lá, Gonçalves Elétrica, Pedro Alves Comunicação, que seja. E sua proposta é um corpo do e-mail escrevendo: olá, o seu serviço vai custar R$ 10. E fica nisso, entendeu? O seu cliente não sabe forma de pagamento, não sabe nada, e é isso que o Zé Faísca faz. Sabe o que ele faz? O faz tudo? Ele chega e fala: ó, o serviço vai sair R$ 100. Sim, você pode falar isso? Pode sim falar isso, sem problema algum, se você tem certeza do preço do seu serviço. Mas se você entregar uma proposta comercial que contenha, olha lá, olha aí na sua anotação, que contenha todos os passos que façam o pensar, né, os argumentos certos, que façam pensar num futuro de solução, você está no caminho certo, entendeu? Você precisa ter um cliente informado, tá? Cliente informado é cliente comprador, ou melhor, pessoa informada é pessoa compradora, vira o cliente, tá? Isso é muito importante. Então, pensa aí como é que é a sua proposta comercial e como que você vai trabalhar nas suas próximas propostas, nas suas próximas visitas, tá bom? Bom, e isso vai ajudar muito na decisão final do cliente. Ó, não importa, né, quantas estrelinhas, quantos argumentos fracos, né, jogados ao ar o seu concorrente faça, você sendo conciso, trabalhando bem a respeito da solução para o seu cliente, simplesmente você vai ter sua bandeira fincada na mente do seu cliente e não importa quantos argumentos a concorrência tenha, a sua presença tem mais peso. Você tem mais peso, tá bom? Não importa, não importa, tá? O orçamento é seu, o serviço é seu, ok? Bom, e no final de tudo, você, obviamente, vai estar alegre por ter mais um serviço fechado, tenho total certeza. E o Faz Tudo, sinto muito, mas o mercado é para os fortes, né? E o mais importante de tudo é o Pedro ali embaixo, porque ele simplesmente tá com o problema dele resolvido. Se você fizer tudo isso bonito, eu garanto que todos os Pedros daqui para frente que vão aparecer para você, tá? Ou a maioria deles, não vamos generalizar também, né? Mas todas as pessoas que prezam por um bom serviço, tá? Não prezam simplesmente por serviço mais barato, né? Eles vão sim fechar contigo, tá bom? É até interessante você pensar no seguinte, tá? Se ele preza por um serviço que pra mim custa R$ 500, ele quer pagar R$ 100, sinto muito, mas ele não é o tipo de cliente pra mim. Isso você também precisa ter muito claro, tá, na sua mente. Quem é o seu cliente, tá? Quem tem que pagar pelo seu serviço, tá bom? Bom, pessoal, isso é um pouquinho sobre o que eu penso, sobre o que deve ser feito para sair na frente dos faz tudo e vender mais, tá? Eu espero muito que esse conteúdo possa ter ajudado você a traçar os seus próximos dias, tá? O jeitão que você vai fazer a venda dos seus serviços. E quero pedir agora para você, se você gostou realmente desse conteúdo, vai lá na nossa página no Facebook, dá uma curtida lá em guia, assim como está escrito aqui embaixo, tá? Vai lá no YouTube, dá um like no vídeo,
tá bom? Curte o vídeo e mostra pro mundo que esse conteúdo é importante, tá? Compartilha nos grupos, faz download desse conteúdo e ouve você nos próximos dias, tá? Sempre que tiver uma dúvida. Enfim, essas são as minhas impressões a respeito disso. E espero que nos próximos dias a gente volte a se falar muito a respeito de outros assuntos, tá bom? Bom, se você não participa ainda da minha lista de e-mails, que recebe esses conteúdos gratuitos e tem vontade de ter mais conteúdos como esse para o seu dia a dia como autônomo e empreendedor, eu peço que você se inscreva, tá? No link desse vídeo aí vai ter, ou melhor, na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever. Não hesite, tá? Faça isso que a gente vai caminhar junto pelos próximos dias e eu espero te ajudar muito. Bom, como eu já te disse, meu nome é Irving Gomes, um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.